De máquinas elétricas. Hoje nós vamos ver um pouco das máquinas de corrente contínua, mas antes disso é necessário a gente entender um pouquinho das máquinas rotativas, né? Como é que elas se constituem. Na primeira aula, nós fizemos uma revisão de eletromagnetismo, né, para que a gente conseguisse entender todos os fenômenos aí que envolvem máquinas elétricas. Então, foi uma aula bem resumida, mesmo para resgatar conceitos. Na aula passada, a gente viu as diferenças entre máquinas estáticas e máquinas rotativas. E hoje nós vamos ver especificamente as máquinas rotativas e dentro delas os motores de corrente contínua. Então, essas máquinas rotativas são máquinas que giram, como o próprio nome sugere. A máquina estática é o transformador, a máquina rotativa ela é dividida entre motor e gerador. E aí, veja bem, essas máquinas rotativas elas são subdivididas entre corrente contínua e corrente alternada. E dentre cada um desses grupos, nós temos subgrupos, que são os motores e os geradores. Isso vale tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada. Dentro das máquinas de corrente contínua, o que nós vamos ter são tipos de ligações, né, que fazem com que essas máquinas tenham alguns comportamentos e algumas utilizações. Isso aqui nós vamos ver basicamente na aula que vem. Então, esse conceito vale tanto para motor quanto para gerador. No modelo elétrico dessas máquinas, o que vai diferenciar apenas o sentido da corrente. Nada além do que isso. E aí, nós podemos interligar o estator da máquina com o rotor da máquina de diferentes maneiras. E são essas maneiras: a excitação independente, a excitação em série, em paralelo e a composta. E cada uma delas vai ter uma característica e cada uma delas terá uma utilização. Nós vamos ver sobre motores, as ligações, mas o que vale para motor também vale para gerador. Conforme eu disse, o que vai mudar é apenas o sentido de uma das correntes. Nas máquinas de corrente alternada, nós também temos os grupos motores e geradores, e aí essas máquinas são divididas por assíncrona, também chamada, por exemplo, de motor de indução. E ele tem esse nome porque não existe sincronismo entre o campo magnético do estator da máquina com o campo magnético do rotor, também conhecido como induzido. O que acontece é que nós alimentamos somente o estator da máquina, e aí todo o campo magnético e as correntes elas são induzidas no rotor da máquina, daí esse nome de induzido. E para que o fluxo se estabeleça, para que essas correntes possam existir, é preciso que haja um escorregamento. Esse escorregamento é uma pequena defasagem no giro, no acompanhamento dos campos entre o rotor e o estator da máquina. Então, essa pequena diferença é o suficiente para que se perca o sincronismo da máquina. Daí nós, então, dizemos que essas máquinas são máquinas assíncronas. Já nas máquinas síncronas, isso vale tanto para motor quanto para gerador, você alimenta tanto o estator da máquina quanto o rotor da máquina. E aí esses campos estão perfeitamente alinhados, sem nenhum tipo de escorregamento. E aí, então, a gente diz, já que não existe escorregamento, a gente diz que essas máquinas estão sincronizadas. Portanto, são motores ou geradores síncronos. Então, essas são as diferenças básicas de máquinas rotativas. E a gente começa hoje entendendo um pouquinho dessas máquinas de corrente contínua. E aí o que nós vamos ver, basicamente, são características construtivas dessa máquina, para que na aula que vem, conforme eu já disse, a gente entre mais na parte elétrica. E aqui a gente já tem uma parte de montagem dessa máquina. A gente pode ver aqui as diferentes bobinas do estator dessa máquina, elas estão encaixadas aqui nessas ranhuras, e a gente tem aqui, esse aqui é um plástico, que na verdade o papel dele é proteger essas bobinas. Então você tem, ele tem o formato de uma cunha, né, de uma parábola, aí você tem uma no fundo virada para cima, e aí é acomodada, então, essas bobinas nessas ranhuras. E depois você vem e encaixa uma contrária exatamente para proteger.
E aí você faz isso com todas as bobinas do estator da máquina. Feito essa acomodação, o que a gente faz é essas amarras aqui, ó, exatamente para poder deixar fixa. Essa máquina gira, então ela tem muita vibração, e aí então a gente faz com que a gente mantenha essas bobinas a mais estática possível para evitar desgaste mecânico. Então elas são amarradas e no final disso tudo a gente vem com um pincel ou uma outra forma qualquer e a gente dá aí um banho de esmalte na máquina inteira, inclusive nesses fios aqui. Então a gente faz a preparação do estator. Essa é a forma com que a gente prepara o estator dessa máquina no processo de montagem. Essa parte, ela não faz parte do nosso escopo. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois, para vocês verem como é que você recupera uma máquina dessa, ou como é que você monta uma máquina dessa, mas isso está fora do escopo dessa disciplina. É só mesmo para a gente saber como é que essas máquinas são montadas. Então aí a gente tem as peças que constituem esse motor de corrente contínua. Aí é um motor didático, ele é cerrado, ele já vem cerrado de fábrica, exatamente para que a gente consiga enxergar o interior dessa máquina. Então a gente tem a carcaça, essa parte em azul, a gente tem o eixo, aonde é montado o rotor dessa máquina. O rotor é exatamente essa parte aqui. A gente tem essa parte laminada, que são os contactores, ou comutadores, como queira. E aqui a gente tem as escovas, né, que vão fazer essa parte de contato, que vão, na verdade, selecionar qual o conjunto dessas espilhas estarão atuando e quais não estarão atuando à medida que essa máquina estiver girando. Enfim, existem outros componentes, aí a gente vai ver em detalhe daqui a pouco. E esse daqui a pouco é exatamente agora. Bom, então, dentro dessas características construtivas, a gente tem aqui o estator da máquina. Essa máquina, só de olhar, eu já posso dizer que é um motor monofásico. Por que ela é monofásica? Porque ele só tem um par de espiras. Então, o que nós vamos ter aqui é um campo norte e um campo sul, apenas. Bom, então essa é uma característica. Aqui a gente tem um elemento, que é um elemento ferromagnético, que ele é montado exatamente para melhorar o fluxo estatórico. E aí dentro desse estator a gente encaixa aqui a parte rotórica, encaixada aqui dentro. Essa ventoinha é presa ao eixo, o papel dela é refrigerar esse conjunto, então à medida que esse rotor girar, ele vai puxar o vento, que vai inclusive passar também pelo estator dessa máquina, refrigerando todo o conjunto. E aqui, para que a gente alimente essa máquina em caso de motor, ou retire a tensão no caso do gerador, a gente tem escovas. Essas escovas elas são montadas na carcaça de forma com que elas encostem nessa parte laminada, de um lado e do outro. E são essas escovas que fazem contato. Isso aqui é um carvão. E à medida que essa máquina vai girando, isso aqui vai se desgastando com o tempo, né? Até que chega um ponto onde ele está tão curto que é preciso fazer a manutenção desse motor, né? A troca dessas escovas por escovas mais novas. Geralmente, quando a gente prende isso no suporte, vem uma mola aqui. E essa mola é que vai empurrar todo esse conjunto aqui contra essa parte laminada, que são os contactores do rotor. Aqui uma vista em perspectiva, ainda esse comutador e essa base que funciona como um material ferromagnético, ainda sem receber os enrolamentos. Então a gente tem aqui essa parte, ela vai encaixar aqui, e aí nós vamos passar esses fios nessas ranhuras, que são as bobinas, e vamos soldar essas bobinas, vamos prender essas bobinas aqui no comutador. E aí a gente vai encaixando essas bobinas nessas ranhuras e prendendo sequencialmente, de forma que essas bobinas fiquem em série. Daqui a pouco a gente vê um pouco mais de detalhes disso. Aqui uma visão em perspectiva dessa máquina de corrente contínua. Então a gente tem aqui
o pedestal, que geralmente a gente usa para prender um parafuso aqui. A gente prende isso na estrutura exatamente para evitar que esse motor ele fique trepidando. Então a gente tem a carcaça dessa máquina, que é onde está o estator da máquina. Esse estator ele é preso nessas sapatas polares. Aqui a gente tem a sapata é essa saliência aqui, ó. E aqui a gente tem exatamente os polos, né, que são as bobinas que estão enroladas nessas sapatas polares. Então a gente tem aqui a bobina de campo norte e a bobina aqui de campo sul. Aqui nós temos o rotor da máquina, que é a parte girante, com as ranhuras, né? E aqui simbolizando os fios que são aí essas espiras. Essa distância aqui entre a sapata polar e o rotor é chamado de gap. Esse gap é exatamente um espaço para que esse rotor consiga girar. E ele é um espaço muito pequeno. E o objetivo disso é que ele seja diminuto mesmo, para que ele não distorça a interação de campo magnético, né? O campo rotórico e o campo estatórico. Para vocês terem ideia, um gerador lá de Três Marias, né, que é um gigante, bastante grande, vocês terem ideia, ele deve ter algo em torno de 5, 6 metros de diâmetro. A distância do gap, né, que é essa distância entre a sapata polar e o rotor, ela deve ser menor ou mais fina do que um dedo. Então, realmente, o objetivo é que ela seja pequena exatamente por causa disso que eu comentei com vocês. Para não haver distorção dos campos, da interação entre os campos magnéticos, estator e rotor da máquina. Nós temos aqui também um enrolamento de interpolo. Temos uma outra sapata polar. E aqui a gente enrola mais um campo. E ele é chamado de interpolo porque ele está entre dois polos, né? O polo norte e o polo sul dessa máquina. E o objetivo dele é trazer de volta a zona neutra da máquina. Claro que vocês não entenderam nada, mas daqui a pouquinho eu mostro com detalhes o que é essa zona neutra e por que ela se desloca. Mas para corrigir esse problema, a gente tem então o que a gente chama de enrolamento de interpolo, que na verdade é mais um campo que irá interagir entre o campo rotórico e o estatórico, exatamente para que haja um certo reposicionamento desse campo resultante. Aí um pouco mais de detalhe, agora a gente tem aí a tampa desse motor e a forma como que esse eixo rotórico é preso dentro desse campo, dentro dessa tampa. E aqui a gente tem suportes para que seja encaixado um conjunto de escovas, né? Então a gente tem aqui uma escova de cada lado, e essas escovas são, conforme eu já disse, são esses bastões de grafite. Eles são inseridos dentro desses porta-escovas, e aí a gente parafusa de sorte que ele fique preso. E aí, aqui, conforme eu disse, tem uma mola que vai pressionar esse rotor. Como ele vai ficar fechado em cima, a única possibilidade que ele tem é de escapar para baixo. E aí, ao fazer isso, ele encosta nessas lâminas. Aqui mais um detalhe construtivo da máquina, como é que então a gente prende essas peças polares na estrutura, na carcaça do motor. Isso é feito de forma parafusada. Então, essas bobinas são montadas separadamente, existe um bobinador, um enrolador de bobina, que depois que isso é feito, essa bobina é devidamente amarrada e isolada, né, para que ela fique na forma de um pacote. E aí se encaixa essas sapatas polares, essas bobinas nas sapatas polares, e aí você prende por dentro, você prende essas sapatas polares na carcaça e você parafusa isso de forma que ela fique fixa e permita que o rotor gire aí dentro sem esbarrões. Então, mais uma vez, a gente tem aqui mais uma vista dessa máquina, para a gente trazer um pouco mais de detalhes. Aqui, ó, nós temos exatamente as sapatas polares, né? Essa máquina ela foi serrada de propósito, conforme eu disse, é uma máquina didática, e aqui é feito o enrolamento, né? Encaixado, o enrolamento de estator.
em cima e embaixo. E observe vocês que nós temos dois enrolamentos aqui, né? Um com a quantidade de fio maior, outra menor, um com fio mais grosso e outro com fio mais fino. Na próxima aula, quando a gente estiver vendo detalhes elétricos dessa máquina, vocês vão entender por que é feito dessa forma. O detalhe aqui é que essa sapata polar ela tem uma curvatura. Essa curvatura tem dois objetivos. O primeiro dela é, de fato, permitir o deslizamento do rotor com o menor espaço possível. Observe vocês aqui, ó, esse espaço realmente ele é muito pequeno. Então, essa curvatura permite que esse rotor ele deslize sem que haja esbarrões. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é que o fluxo estatórico ele flua para o rotor dessa máquina de maneira mais uniforme possível. Isso faz com que a máquina ela tenha um equilíbrio, ela tenha um balanço, no que diz respeito à distribuição de fluxo. Bom, nós já vimos isso, esse grafite, né, que nada mais é do que a escova da máquina, ela é presa aqui nesse porta-escova. E aí, senhores, existem duas formas quando nós estivermos analisando essas máquinas, existem duas maneiras de nós aplicarmos a regra. Como essas correntes elas são inversas, né, isso é o que vai diferenciar eletricamente um motor de um gerador, o que a gente faz é, quando é motor, aplicar a regra da mão esquerda, para encontrar aí a interação entre a corrente que vai estar circulando no estator, o campo, né, na verdade, a indução magnética dessa estrutura e a força resultante, né? Isso aqui nós vimos na aula passada, aliás, na primeira aula, quando a gente estava fazendo uma revisão de eletromagnetismo, que isso aqui é chamado de forças de Lorentz. E isso acontece toda vez que você tiver um fio. Se a gente tiver um fio aqui, ó, um condutor qualquer. Esse fio for percorrido por uma corrente elétrica. E se você emergir esse fio em linhas de campo magnético concentradas, né, a gente dá o nome disso de indução magnética, instantaneamente surgirá uma força que ela é perpendicular tanto à corrente quanto à indução magnética. E essa força é chamada forças de Lorentz, e são essas forças que vão fazer com que o rotor da máquina gire. E aqui, então, está o exemplo de aplicação dessa força. Como seria um motor, nós vamos aplicar a regra da mão esquerda. Claro que eu não vou entrar nesses detalhes, vocês já foram cobrados disso na disciplina de máquinas 1, então eu não vou entrar nesses detalhes de aplicação de regra de mão esquerda e regra de mão direita, ela está aqui mais para nos orientar. Então, observem, senhores, que eu tenho uma estrutura muito simples, inclusive ela está utilizando ímã. Esse tipo de máquina é muito comum em motores de pequeno porte, né, de uma potência bastante reduzida. Motores para carrinhos de brinquedo ou para outras aplicações, motores de passo também é muito comum você ter ímãs, mas são motores pequenos. Motores maiores, geralmente, eles são motores bobinados. Esse campo magnético, esse ímã, ele vai prover o campo magnético, as linhas de campo magnético, que vão fluir, né, de norte para sul. E aí, imerso a esse campo magnético, nós vamos colocar duas espiras, de sorte que essas pontas não fiquem curto-circuitadas, né? Por que não? Para que a gente consiga alimentá-las, né? E aqui nós estamos alimentando com uma tensão contínua. Então, nós vamos ter uma tensão que estará sempre circulando nesse sentido aqui, ó. Ora, isso dá uma característica interessante para essa máquina. Então, no primeiro momento, como nós estamos circulando uma corrente num fio, essa bobina ela é um fio, e esse fio está na presença de uma indução magnética, corrente indução magnética, nós temos então o surgimento das forças nesse fio, nesse condutor. Ora, se nós temos forças aplicadas nessas direções, a tendência disso é que haja uma torção. E aí, se no primeiro momento a gente tinha um posicionamento horizontal dessas linhas escova, da minha escova, o meu comutador, né, eu tenho aqui o comutador e a escova, o conjunto inteiro. Agora eu tenho
um novo posicionamento para ele devido a essa força. Eu continuarei alimentando esse meu circuito com corrente contínua, essa corrente continua circulando nesse sentido aqui. Isso quer dizer que ainda continuo tendo forças atuando nesse fio, só que agora nesse sentido que aqui está. Isso vai fazer com que esse conjunto, esse rotor, ele tenha mais um giro, né, indo para o terceiro estágio dessa máquina. Observem vocês que eu tinha um posicionamento vertical e agora eu tenho aqui um posicionamento horizontal. Continuarei alimentando e a corrente continuará fluindo neste sentido. Obviamente, eu terei mais um par de forças atuando aqui, que faz com que a máquina vá para o quarto e último estágio. Vou voltar aqui. Sim, aí a partir disso, esse ciclo ele vai se repetir. Claro que eu tenho alguns problemas, e é isso que esse slide está mostrando. Eu tenho aqui linhas de fluxo, linhas de campo magnético, perdão, se deslocando nesse sentido, na horizontal. E a minha bobina, agora ela está numa posição que é vertical. Portanto, fazendo aqui, ó, 90 graus com fluxo. Ora, e essa força, ela tem a ver com o cosseno do ângulo. Ora, cosseno de 90 é zero. Isso significa que exatamente neste ponto eu não terei nenhuma tensão induzida nessa bobina e, por conseguinte, o campo magnético ele não estará atuando e eu também não terei tensões induzidas nessa bobina, nesse ponto. Isso é chamado de zona neutra ou linha de zona neutra ou região neutra da máquina. E isso é interessante e, ao mesmo tempo, é um problema, porque se eu não tenho interações, já visto aqui o ângulo de 90 graus, significa que também eu não tenho força. Se eu não tenho força, significa que essa espira vai ficar parada. Ela só não vai ficar parada por causa da inércia. Isso vai fazer com que ela se desloque um pequeno ângulo aqui, ó, em relação aos 90 graus. Esse pequeno ângulo faça com que uma pequena força atue novamente nessa espira, e aí então ela vai ganhando velocidade até que novamente ela fique a 90 graus, perca completamente a velocidade, a inércia movimenta, né? A pouco ela vai ganhando velocidade, então ela fica com um giro muito intermitente, esse tipo de motor, o motor de uma única espira. Aí a gente precisa melhorar esse motor para que nesse ponto de zona neutra o torque seja diferente de zero. Professor, Sim, pode falar. só aqui, quando você coloca, é outro assunto. Quando você coloca para gravar esse vídeo, mostra aqui na tela que o tempo que está sendo gravado. Não está mostrando, não. Tá não? Não, não está mostrando, não. Maravilha, maravilha. Ué, tá gravando sim. Tá gravando? Ah, tá. Não, beleza, porque aqui na minha tela não tá mostrando que tá gravando, não. Mas tá gravando, tá ok. Não, tá bom. Tá tranquilo. Se não estiver gravando, depois eu gravo esse vídeo novamente e posto para vocês. Tá ok, Tranquilo? valeu. Então tá. Senhores, essa imagem aqui eu retirei da internet, e aí, veja bem, para não incorrer o risco de plágio, esse aqui foi o endereço que eu retirei essa imagem. E esse site é um site legal, ele mostra a interação desses fluxos aqui dinamicamente, dá para ter uma visão muito bacana do funcionamento. Quem tiver curiosidade, depois dá um pulinho nesse site aí e dá uma olhada. Bem, senhores, olha só, a primeira característica desse motor ou gerador, suponha que seja um gerador, é o seguinte: como eu tenho corrente circulando sempre no mesmo sentido, isso vai fazer com que eu tenha nele uma tensão gerada que é contínua. Ora, os senhores estudaram retificador de meia onda, quando vocês fizeram eletrônica analógica 1. Né? A gente tem uma onda completa aqui, e o retificador de meia onda, o que ele vai fazer é simplesmente deixar passar um ciclo positivo. Não deixa passar o ciclo negativo. No
nosso caso, a gente está deixando passar tanto o ciclo positivo quanto negativo. Só que a corrente está circulando no mesmo sentido. Então, isso faz com que a gente tenha uma retificação de onda completa, que esse aqui está aqui no gráfico. Então, veja bem, as nossas máquinas de corrente contínua, os geradores, ele tem essa característica, que é uma tensão contínua pulsante. Bom, isso é um problema, né? Nós não queremos uma tensão contínua pulsante. Nós queremos uma tensão mais contínua possível. Isso significa que a gente precisa inserir mais espiras nesse sistema, inclusive para melhorar a questão do torque quando a bobina tiver 90 graus. Então, o que a gente faz é inserir mais bobinas. Nesse caso aqui, eu inseri mais um par de bobinas. O meu comutador ele era de 2 anéis. Agora, o meu comutador ele possui 4 anéis, né? 2 anéis para cada conjunto de espiras. E aí, eu melhoro substancialmente a questão do torque. Por quê? Porque quando essa bobina aqui estiver 90 graus, e ela está, essa aqui não estará, essa em azul. Isso significa que teremos forças atuando na azul. Quando esta azul estiver a 90 graus, ela estiver aqui na posição dessa espira em marrom, a marrom vai estar na posição da espira em azul, portanto o torque estará atuando nela. Com isso eu tenho uma rotação mais contínua, né? sem aqueles pulsos de rotação na máquina quando eu aumento a quantidade de espiras. E aí, se a gente olhar do ponto de vista da tensão, se a gente agora considerar que nós temos um gerador e não um motor, como eu coloquei um par a mais de espiras, significa que agora, veja bem, eu tenho mais ciclos atuando, cada hora num par de espiras. Isso significa que a minha tensão contínua, ela continua pulsante. Mas observem vocês que agora ela nem chega no eixo zero aqui da tensão. Ela começa a descer, a outra bobina já atua, essa tensão começa a subir. Na hora que ela termina de atuar, a outra entra atuando. Então, a gente tem uma tensão que é muito mais contínua do que a primeira. Mas ainda ela é pulsante. Né? E aí a gente precisa entender também por que está acontecendo essa variação de tensão aqui, já que esperava-se uma tensão contínua. Né? A gente tem um nível de tensão aqui, ó, e outro nível de tensão aqui. E a gente precisa entender por que isso acontece. Mas isso é daqui a pouco. Ora, senhores, então agora o que eu vou fazer é melhorar substancialmente não somente o torque, como deixar mais contínua ainda essa tensão. Como é que eu faço isso? Acrescentando vários conjuntos de espiras na minha máquina. Para que o giro, com qual objetivo? Primeiro, para que o giro fique mais suave possível. Segundo, de fato, eu tenho uma tensão muito mais contínua, muito menos pulsante do que antes. E aí, para melhorar essa relação também, o que a gente faz? A gente insere aqui uma estrutura que é um bom condutor magnético, material ferro-magnético. E essa estrutura aqui vai melhorar substancialmente o fluxo estatórico, né? A interação do fluxo estatórico, que é o fluxo que vai estar atravessando aqui. E aí, olha só, como nós inserimos um conjunto muito grande de espiras, essas espiras vão estar atuando várias delas ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma tensão que ela ainda é contínua, pulsante, mas observe que ela é muito mais contínua do que anteriormente. Agora eu tenho leves pulsações apenas. Mas ainda assim a gente precisa entender, né, o porquê dessas variações. E a gente só vai entender isso na hora que a gente enxergar detalhes construtivos dessa máquina. Então, vamos a esses detalhes construtivos. Bom, primeiramente, nós temos aqui o conjunto rotórico, e aí nesse conjunto rotórico, que ele é composto aqui pelo comutador, eu tenho aqui o comutador, e tenho aqui o rotor da máquina, né, onde a gente tem aí as ranhuras, e são nessas ranhuras que nós vamos encaixar essas espiras. Nós vamos fazer isso da seguinte maneira.
nós vamos soldar esse fio numa dessas ranhuras, não, perdão, numa lâmina dessa do comutador. Vamos passar esse fio na ranhura. Vamos sair com esse fio do outro lado. E vamos soldar esse fio na lâmina subsequente, imediatamente após. Beleza. Então, eu vou até apagar isso, porque eu vou entrar com uma lâmina azul aqui. Bacana é que a minha borracha desapareceu. Aqui. Ó, observe, agora eu vou colocar a minha espira em vermelho. Eu coloquei em azul, eu vou colocar em vermelho. O que eu vou fazer? No final da primeira bobina, eu soldo junto a minha bobina em vermelho. E aí ela vai ocupar a ranhura seguinte. E aí eu trago ela para o lado oposto, a ranhura oposta. E soldo essa bobina na ranhura imediatamente após a outra ponta. Então eu tenho duas pontas em cada uma dessas bobinas. Essa aqui, ó, se eu chamar de bobina 1, lado 1, esse outro lado azul aqui eu chamo de lado 1 linha. Se esse lado aqui for o 2, esse lado de baixo aqui é o lado 2 linha. Em outras palavras, eu tenho uma ponta da bobina e aqui eu tenho outra ponta dessa bobina. E aí, a gente encaixa, a gente vai soldando esses fios da seguinte forma. A gente pega aqui, ó, lâmina 1, tá aqui, soldo aqui, passo esse fio na ranhura, eu vou sair com esse fio lá no fundo, vou voltar por baixo, no lado oposto à lâmina 1, portanto eu tenho aqui deixa eu ver aqui, a lâmina oposta até a lâmina 4. E eu vou trazer, aqui ó, eu entrei aqui na ponta 1 linha, e agora eu vou trazer essa ponta 1 linha e soldá-la aqui na lâmina 2. Na lâmina 2 eu começo com a seguinte, levo isso para o lado oposto, então isso vai entrar aqui na minha estrutura, vai sair aqui no lado oposto, e eu vou soldar isso na lâmina 3. Na lâmina 3 começa outra bobina, que sai do outro lado, que vai para o outro lado, e, enfim. Então a gente tem um diagrama de ligação aqui, ó. As pontas, um lado da bobina, a lâmina 1, eu prendo um lado da bobina 1 na lâmina, e soldo isso na lâmina 2. Na lâmina 2 eu começo um lado da bobina 2, e o outro lado da bobina 2 prende na lâmina 3, e assim sucessivamente. De sorte que vocês conseguem observar aqui, ó, que todas essas bobinas acabam ficando em série. E aí, a minha última bobina, que é a L6, eu volto com ela e soldo ela no primeiro, na primeira lâmina, na primeira ranhura. Então, esse é um diagrama simplificado da forma de ligação do rotor da máquina. O estator a gente vê depois. E agora eu tenho como é que essas escovas, como é que esse par de escova irá atuar nesse sistema. Então a gente tem as alimentações, né, com positivo e negativo dessa máquina. E aí eu tenho aqui um lado da escova, esse lado negativo aqui está em L1. E esse outro lado aqui está em L4. Então está aqui, ó, a escova pegando a lâmina 1 e a lâmina 4. Observem vocês que como elas estão interligadas, de sorte que o final da sexta eu ligo com o início da primeira, a gente tem que quando o comutador estiver nessa posição, nós vamos ter 3 pares de bobinas em série que estão em paralelo com os outros 3 pares de bobinas. Então, o que nós vamos ter? Como essas bobinas são idênticas, essas tensões são idênticas também. Isso faz com que, então, a tensão de cima, que eu vou chamar de V, seja igual à tensão da parte de baixo, já que elas estão em paralelo. Né? Se pegar aqui, a gente vê nitidamente que as bobinas estão em paralelo. Então, V vai ser igual a V'. E isso tem a ver com a tensão de 3 bobinas em série. Portanto, a minha tensão ela está somada. Ela é 3 vezes o valor da tensão de cada bobina. Quando esse rotor girar um pouco,
Observem vocês que a lâmina L1 vai ficar curto-circuitada com a lâmina L6. E a lâmina L3 estará curto-circuitada com a lâmina L4. Ora, se a gente olhar isso no diagrama, nós vamos ver que isso a L1 e L6 coincidem exatamente com a sexta bobina. Nós estamos curto-circuitando a sexta bobina, nesse instante, que é o instante da transição. E L3 e L4 curto-circuitada, significa que nós estamos curto-circuitando a bobina 3. Ora, então agora, das 6 bobinas, eu só tenho 4, sendo que duas delas estão em paralelo com as outras duas. Esse é o motivo pelo qual, então, a gente tem aquelas oscilações. 3 bobinas, 2 bobinas. 3 bobinas, 2 bobinas. Então, esse é o motivo pelo qual existirá essa pequena oscilação. Mas essa oscilação é tão pequena que a gente diz que essa tensão ela é praticamente contínua. Aqui precisa de uma outra pausa para meditação. Nós temos uma bobina imersa em um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir uma tensão nessas bobinas, no caso, um gerador. Ora, e eu estou curto-circuitando essas bobinas. Então, isso não pode ser feito em qualquer momento. Esse curto-circuitamento ele só poderá ser feito quando a bobina ela estiver a 90 graus do campo magnético. Porque aí, veja bem, a interação se dá pelo cosseno do ângulo. Cosseno de 90 é zero. Significa que nem a bobina 6, perdi o meu ponteiro aqui, nem a bobina 6 e nem a bobina 3 terão tensão nesse momento. Se elas não têm tensão nesse momento, eu posso curto-circuitá-las sem problema nenhum. Se por um motivo qualquer esse par de escova deslocar, por isso que a gente prende ele no eixo, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, esse curto-circuitamento aqui aconteceria fora da zona neutra. Isso significa que eu iria curto-circuitar essas bobinas quando elas tivessem tensão. Ora, vou curto-circuitar uma bobina com tensão, estou provocando então o quê? Faiscamento nessa bobina. Então, quando vocês verem o motor faiscando muito provavelmente ou a linha neutra se deslocou ou quem prendeu o par de escovas prendeu fora da posição correta. Fora ali da região de zona neutra, né? Fora do ângulo de 90 graus com a região de zona neutra. Isso faria, então, que houvesse esse faiscamento. Está aqui a tensão pulsante. Bom, existe um outro detalhe aqui agora, que é o seguinte. Nós temos aqui no estator da máquina, que está representado como um ímã, nada impediria de ser uma bobina. Nós temos esse fluxo, ele está se deslocando nesse sentido, de norte para sul. O gap aqui, ele é muito pequeno, que vai dar uma pequena distorcida nesse campo, mas muito pequena, a gente chama isso de espraiamento. Bom, se a gente pegar, então, a tensão induzida nas bobinas rotóricas, a gente vê que o campo está nesse sentido. Ora, então eu tenho um campo nesse sentido e um campo nesse sentido. Haverá, então, interação desses dois campos magnéticos, rotóricos e estatóricos. Ora, a interação desses campos magnéticos, vai fazer com que tenha uma distorção nessas linhas de campo, na interação entre elas. Olha só, essas linhas elas se distorcem. E aí o que acontece? Um deslocamento da zona neutra. E aí, veja bem, se deslocou essa zona neutra e se o par de escova está fixo na máquina, ora, isso significa, então, que o curto-circuitamento acontecerá no momento em que existirá uma tensão na bobina, fazendo com que haja aquele faiscamento. Isso é um problema, vejam bem, não foi nem um problema, um defeito de construção da máquina. O posicionamento foi feito corretamente. O problema é que a interação provocou um deslocamento dessa zona neutra. E aí a gente precisa corrigir isso. Como é que a gente corrige isso? Com aquela bobina que a gente chamou de interpolo. E aí agora a gente tem um terceiro campo magnético interagindo
E esse terceiro campo interagindo faz com que essa zona neutra volte para a posição original dela, evitando faiscamento nas escovas. E aí, vejam bem, eu disse para vocês que electricamente o que difere um motor de um gerador é apenas o sentido da corrente, né, de uma das partes. E ora, então se eu tenho inversão de corrente, eu tenho inversão de campo. Então isso vai fazer com que a zona neutra ela se desloque do motor. O motor ele vai atrasar a zona neutra e o gerador vai adiantar essa zona neutra, né? Isso é importante saber exatamente para que o enrolamento de interpolo ele seja projetado de sorte que esse deslocamento, você retorne com essa zona neutra para a posição de origem dela, tanto no motor quanto no gerador. Posicione corretamente. Daí, então, a gente precisar conhecer se esse fluxo, se essa zona neutra está deslocada para frente ou para trás. Ou seja, se é um gerador ou se é um motor. Então, eu já disse, né, o motivo pelo qual a gente tem esse enrolamento de interpolo. Eu só estou trazendo aqui de volta para vocês recordarem aonde ele está posicionado. Lembrando para os senhores que ele tem o nome de interpolo porque ele exatamente estará entre dois polos, né, entre o polo norte e o polo sul da máquina. Bom, é claro que, conforme eu disse, o estator dessa máquina ser um ímã é apenas para motores de pequena potência. Quando a gente utiliza motores com potência muito maior, esse estator precisa ser bobinado. E aí o que nós vamos fazer também tem uma estrutura ferromagnética capaz, então, de suportar, com sapatas polares, capaz de, então, abrigar bobinas que irão gerar esse campo magnético estatórico, substituindo, então, o ímã. E claro que a gente precisa minimizar as perdas, né, tanto no estator da máquina quanto no rotor da máquina. E aí nós vimos na aula passada, ou numa dessas aulas para trás, que resistência ele está associado à condutividade do material, o comprimento do circuito, e observe que o comprimento aqui ele é circular, dividido pela área, a área da seção transversal, ou do fio, nesse caso aqui, a área da seção transversal desse conjunto estatórico. E aí nós vimos na aula passada que essas correntes, como eu tenho aqui um circuito fechado, né, essa peça, vou desenhar ela quadrada aqui, ele é um circuito fechado e significa que na presença de campo magnético irá circular uma corrente nesse circuito fechado. Essa corrente vai esquentar esse conjunto, portanto vai dissipar calor. Parte da energia do componente, do equipamento, da máquina, está sendo usada para produzir calor. O nome disso é perdas. Perdas por corrente de Foucault. Ora, e a gente quer minimizar as perdas. Minimizar as perdas significa aumentar essa resistência. Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Lei de Ohm. Corrente tensão sobre resistência. A tensão é a mesma. Se eu aumentar a resistência, significa que eu estarei diminuindo a corrente. Como é uma corrente parasítica, é uma corrente indesejada, diminuindo essa corrente, eu diminuo as perdas por corrente Foucault. Existem perdas por esterese também, que nós vimos na aula passada. Quem esqueceu, revisita a aula lá para recordar. Então, o que a gente faz? Ao invés de ter um bloco compacto, um bloco estatórico compacto, nós vamos fatiar, nós vamos laminar esse bloco ferromagnético, de sorte que a gente diminua a área. Ora, diminuindo a área, pela equação, a gente vê que a gente aumenta a resistência. Aumentando a resistência, a gente vê que a gente diminui aqui a corrente. Diminuindo a corrente, a gente diminui as perdas e melhora a eficiência da máquina. Então, tanto o núcleo estatórico quanto o núcleo rotórico, eles são laminados exatamente com esse objetivo, de minimizar as perdas por corrente de Foucault. E, evidentemente, é o seguinte, eu vou desenhar agora o bloco, para um circuito elétrico, a área faz diferença.
Agora, para um circuito magnético, se isso aqui está fatiado ou se isso aqui é um bloco compacto, para o circuito magnético não faz a menor diferença. Então, esse é o motivo pelo qual a gente pode laminar isso, porque a gente não interfere no caminho do fluxo magnético, mas a gente interfere no caminho da corrente parasítica. Senhores, a aula de hoje ela foi uma aula bem curtinha. A ideia é que a gente recordasse os conceitos básicos. Eu vou até parar aqui a gravação para que a gente discuta mais alguma coisa aqui, se os senhores acharem necessidade. Deixa eu parar aqui.